Parte 2. Então, vamos lá para a nossa página 220. Eu só vou passar rapidamente, porque nós já falamos sobre tudo isso. Eu só queria corrigir aquelas duas atividades com você. E a gente vai corrigir agora uma terceira. Porque nós começamos a falar sobre a página 220 e 221, sobre a miscigenação. Lembra? Então, e a miscigenação veio falando sobre miscigenação e a luta por direitos. E os direitos dos indígenas, os direitos dos portugueses e dos africanos, que foram os 3 primeiros povos que formaram a primeira sociedade brasileira. Os índios, porque já estavam aqui, e eles têm as próprias leis e as próprias regras. Os portugueses, que trouxeram as leis deles de lá para cá, e os negros, que lutaram por muitas leis ao longo da nossa história, tá bom? E aí, o que aconteceu? Teve aqui aquela atividade de RA, lembra que eu pedi para você? Pede para o seu pai baixar o aplicativo de RA. Tem um vídeo lá que a tia colocou lá no grupo há umas semanas atrás, ensinando como baixar o aplicativo. O RA é muito interessante porque você vai absorver muito mais conhecimento, vai absorver muito mais de forma lúdica, interativa, e vai ser muito bom para você, tá bom? Aí você vai baixar o aplicativo e vai pedir para o seu pai, ok? Vamos lá. Aí a gente pulamos para a página 222 e falamos sobre a Constituição da Cidadania Brasileira. E aí eu não vou repetir porque a gente falou no vídeo anterior da aula anterior, correto? Então, só aqui tem algumas observações que eu queria compartilhar com você. Teve aqui a questão, né, de como foi lá o processo, né, da Constituição. Lembra que a gente falou que tinham ali algumas leis que foram estabelecidas, e dentre as leis, essa que ficou mais evidente, que a gente vai falar agora, nesse momento agora, foi no período colonial, que a gente passou de colônia para império, que foi o primeiro império, e tudo isso dentro da construção da cidadania brasileira, tá? E aí aqui tem uma coisa que é o que a gente vai conversar agora nesse vídeo. De olho no local traz para você uma reflexão que deu um exemplo sobre as festas juninas, ok? Que também é uma simbologia. Por quê? Porque a festa junina, pra gente, tem um aspecto que a gente trouxe para uma questão cultural do desenvolvimento agrícola no nosso país, né? Nas regiões rurais do nosso país. E para os portugueses era uma questão religiosa, porque comemora-se datas de alguns santos católicos. A gente precisa falar sobre essas coisas, por quê? Por respeito à religiosidade de todos, ok? Tá vendo como a gente está falando de respeito? É importante, mesmo que a gente tenha uma religião, a gente precisa respeitar a religião do outro. E os portugueses trouxeram para cá, implantaram aqui no Brasil o catolicismo, e junto com o catolicismo eles estabeleceram ali algumas datas, e essas datas que se tornaram representações de festas juninas foram estabelecidas por nomes de santos. Mas a festa junina, se você pesquisar, é uma festa cultural que nasceu na França em um determinado século e era muito festiva, tinha aquelas danças com aquelas roupas lindas de quadrilha que foram muito celebradas, com comidas e com danças ensaiadas.
E era uma coisa francesa, que não tinha nada a ver com santos. Só que como a Igreja Católica implantou no Brasil o catolicismo, ela estabeleceu como junho e julho essas festas típicas com nomes de santo, tá bom? Mas é cada um respeitando o quê? O seu direito, tá bom? Aí nós falamos aqui, tem aqui, olha só, para saber mais, né? Na atualidade, cada pessoa pode seguir a religião que escolher, ou até mesmo não seguir nenhuma. Ainda assim, o catolicismo é a religião de maior parte da população brasileira. Diversas são as festividades populares de caráter religioso. Considerada a padroeira, como a Nossa Senhora da Aparecida, considerada a padroeira do Brasil, que é a festa do dia 12 de outubro, do Dia das Crianças, que é a festa de Nossa Senhora da Aparecida, que é comemorado o Dia das Crianças também. Tá vendo? A gente não tem o direito ao feriado, não tem direito a comemorar o Dia das Crianças, mas é uma comemoração também católica, de uma religiosidade. E aí, olha como é importante a gente saber e conhecer as coisas. Por quê? Porque essas datas, elas são estabelecidas e estão dentro da Constituição Civil. Por quê? Porque ela foi estabelecida como lei. E por isso se tornou o quê? Um feriado, tá bom? E aí, aqui a gente tem como referência dia 12 de outubro, que homenageia a Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. Nós temos aqui no dia 13 de junho, dia de São João, e temos dia 24 de junho, dia de São Pedro. Mas Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho e São Pedro, 29 de junho. O que eu quero dizer para você com tudo isso que eu tô te falando? Que independente da religião que a gente tem, existe uma Constituição. E essa Constituição Civil, né, que são as leis que foram constituídas no nosso país, estabeleceu que essas datas, elas são importantes. Por quê? Porque lá no início da formação da nossa construção da sociedade, da cidadania brasileira, eles estabeleceram isso como lei e regra, tá bom? Aí a gente vai aqui, nós falamos sobre os direitos civis dos afrodescendentes, falamos sobre a Carta da Lei Áurea, não é verdade? Que nós aqui, eu mostrei para você, que foi muito importante, porque foi um período, né, em que tornou-se uma questão política no nosso país. E o Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II, tá? Ele que governou o Brasil no período do ano de 1840 até 1889, que nós conversamos muito sobre isso também, e muito pressionado pela Inglaterra, foi fazendo aquele processo gradativo de libertação dos escravos. Lembra? Porque nós estamos agora falando dos afrodescendentes. E aí a tia leu para você sobre as leis, né? Lembra que a gente falou sobre essas leis, que são as leis que foram constituídas bem no início da Constituição brasileira. E aí depois nós falamos da mão na massa, né? Esse da página 224 da mão na massa falava sobre passaram-se mais de 130 anos desde da abolição da escravatura, né? Que aí é o que eu falo, eu não leio o texto todo, eu pego aqui algumas partes e compartilho com você. E com o auxílio do responsável, você deveria fazer uma breve pesquisa para trazer uma notícia de um jornal que indique uma ação de desrespeito aos direitos civis dos afrodescendentes. A tia vai dar um exemplo. Porque aqui nessas leis todas,
tem todas as leis que naquele período eles ganharam por direito. Mas antes de ganharem essa lei, eles eram privados de algumas coisas. Então você vai colocar aqui um exemplo. Pesquisa, e aí você vai colocar aqui, sendo que se você ler o texto, você não vai nem precisar pesquisar, porque você vai conseguir responder sem dificuldade, tá bom? E aí o que acontece? Aqui tá falando que a gente pode dar exemplo sobre a cultura e sobre a religiosidade africana no Brasil, porque eles trouxeram uma cultura africana e uma religiosidade também diferente da dos portugueses, tá? Aí, nós fechamos o capítulo, eu pedindo para você fazer uma pesquisa, falando, você me mandou um texto, mas hoje eu vou reforçar nesse vídeo, que era falando sobre o quê? Você pedi para você pesquisar sobre a importância da data de 20 de novembro, ok? Você pesquisou, você me mandou o texto estava super certo, parabéns! E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Muito rapidamente, você quando fez a pesquisa, você entendeu a importância dessa lei, que essa lei foi uma lei que foi totalmente houve uma luta, houve muita como eu poderia te dar como justificativa, houve muita manifestação para conseguir esse direito. E qual é o direito dessa lei específica do dia 20 de novembro? Qual é? Se você respondeu corretamente, você vai ver que essa lei, ela enfatiza muito forte que é o quê? Que é o direito das pessoas não terem a discriminação, não terem o preconceito contra a raça, a cor, tá? Porque hoje a gente não fala mais raça, né? A gente fala cor, né? A pessoa negra, a outra é branca e a outra é parda, e aí eles conseguiram o direito ao respeito, porque aquele que não respeita a cor do outro é criminoso. E lembra que todo direito também tem deveres, e quando a gente não cumpre o direito, a gente perde esse direito. Então a gente comete o quê? Quando a gente perde esse direito, a gente comete o quê? Um crime. Então, quando a gente age com preconceito, a gente está cometendo um crime. Então, isso é muito importante. Então, você viu ali que a luta que eles travaram era porque a importância da luta deles era de igualdade de direitos no nosso país. E principalmente com relação ao quê? Sempre não a discriminação, tá bom? Então, um beijo. A gente fez um apanhado bem rápido para você fazer uma autorreflexão, para a gente poder dar continuidade na próxima aula às nossas atividades, que vai falar sobre o próximo tema, que é outras conquistas de direitos ao longo da história do Brasil, tá bom? Beijos!